É o processo para alcançar a bênção, para alcançar a resposta de Deus, para alcançar a transformação. O que nós temos que entender, irmão? O que eu tenho que fazer para a minha oração funcionar? O que eu tenho que fazer para que Deus possa transformar a nossa vida? Qual o maior problema das pessoas é que as pessoas muitas vezes acham que fazendo uma oração é suficiente para elas serem abençoadas e não é. Deixa eu te mostrar algo para você entender no nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 22, por favor. Livro de Jó, lá no capítulo 22, o nosso versículo é o versículo 21, tá bom? Jó, capítulo 22, versículo 21. Jó, capítulo 22, versículo 21. Vamos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus, irmão. Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no seu, e se te converteres ao Todo-Poderoso, serás o quê? E afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, e ouro de Ofir como pedra dos ribeiros, e até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para... Então você vê que antes da Bíblia nos orientar a levantar o nosso rosto para Deus, primeiro ela nos ensina o quê? A nos unir ao Senhor. Ele está dizendo, une-te, pois, a Deus e tenha paz. Por isso que Jesus, quando enviou os 70 discípulos, irmãos, em Lucas capítulo 10, ele enviou os discípulos numa missão, e o que ele disse para os discípulos? Olha, vocês vão ir, vocês vão cumprir a missão, vocês vão pregar a palavra, vocês vão curar os enfermos, vão expulsar os demônios, vão anunciar que é chegado o reino do céu. Mas qual que era a primeira missão que eles tinham que ter no coração deles, pastor? Irmão, aonde eles fossem, eles deveriam dizer, a paz seja convosco. Então, meu irmão, nós temos que entender, se eu quero ser uma pessoa abençoada, eu tenho que buscar ter a paz de Deus. Por isso que nós temos que nos unir à palavra. Sem a paz de Deus não tem como nós vencermos, porque o próprio Senhor Jesus disse, em mim tenhas paz, no mundo tereis mas tem de bom ânimo, eu venci. Então qual que é o problema? É que muitas vezes as pessoas elas não buscam ter aquela paz que Deus proporciona. Elas não buscam ter aquela paz, meu irmão, que excede o entendimento humano, aonde a pessoa consegue guardar o coração das ofensas, aonde a pessoa consegue se manter, emocionalmente controlada no meio das adversidades. Você vê que ele não só fala isso, volta ali no versículo 21, ele diz, une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o quê? Quer dizer o quê? É quando eu consigo ter a paz de Deus no meu coração que coisas boas começam a acontecer comigo, irmão. Que coisas boas começam a acontecer dentro da minha casa. Que coisas boas vão acontecer, meu irmão, e alcançar o meu coração. E dessa forma eu vou prosperando. E dessa forma nós vamos avançando. Aí você vê que ele vai dizer mais, olha o versículo 22. Aceita-te, peço, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu... Pastor, como é que eu sei se eu aceitei a palavra de Deus ou não? Põe na linguagem de hoje para nós, Anne. Olha como é que fica na tradução da linguagem de hoje. Deixe que Deus os ensine e guarde as palavras dele no seu... Pastor, como que eu sei que eu aceitei a palavra? Irmão, quando o teu coração permite você deixar Deus te ensinar. E isso que nós temos que entender com clareza. Deus, eu preciso aprender. Irmão, nós temos que entender que todos nós, quando nascemos, aprendemos que o errado era certo. E acreditamos a vida toda que o que nós estávamos fazendo estava certo, mesmo que fosse Então eu tenho que dizer para Deus, agora eu preciso que o Senhor me ensine. Só que, irmão, como é difícil ensinar quem acha que já sabe tudo. Quem concorda comigo? Já foi ensinar alguém, fulano, eu vou te ensinar. Mas é que assim, eu já vi. Não, mas você fica até assim, ai meu Deus. Eu imagino Deus com a gente, irmão. Por quê? Porque parece que muitas vezes a gente tem dificuldade de deixar Deus nos ensinar, de deixar Deus nos instruir,
de deixar Deus nos orientar. E aí ele vai chegar num ponto forte, que é o versículo 23, onde eu gostaria que você lesse com calma. No 23, volta para a linguagem normal, Anny. Diz assim, ó, irmão, no 23. E se te converteres ao Todo-Poderoso, serás o quê? E afasta a iniquidade da tua... Então você vê que esse se te converteres ao Todo-Poderoso não é, meu irmão, só um comentário, vamos dizer assim. Não, ele é uma posição. Se tu te converteres. Pastor, o que significa conversão? Conversão, meu irmão, significa mudança de direção. Como assim? Vou te fazer entender. Pega uma Bíblia para mim lá, no nome de Jesus. Pega uma Bíblia para mim. Deixa eu mostrar uma coisa para você, um exemplo para você poder entender. Diga a glória a Deus. Vamos ver quem vai chegar primeiro. A pastora Flávia. Vamos ver quem vai ganhar. Quem vai ganhar? Ganhou, pastora Flávia. Pastora Rosângela, a senhora não ganhou. Ganhou. Então a senhora vai ser o exemplo. Ganhou um presente, vai ser atriz hoje. Diga a glória a Deus. Fica mais lá, pastora, por favor. Irmão, aqui tem a Bíblia na minha mão. Diga a glória a Deus. Né? Vou abrir a Bíblia aqui. Né? Todo mundo está vendo a Bíblia? Né? Aqui está aberta a Bíblia Sagrada. Pastora Flávia, a senhora está vendo a Bíblia? Todo mundo está vendo a Bíblia? Agora deixa eu fazer uma pergunta para a pastora Flávia. A senhora sabe o que está escrito aqui na Bíblia? A senhora consegue enxergar o livro que está aberto, essa Bíblia? Não. Por quê, irmão? Porque ela está enxergando a Bíblia. Mas olha só, a direção, o ângulo que ela está vendo é muito longe. Pastor, como é que faz? O que é conversão? É você procurar enxergar a palavra de Deus no ângulo de Deus. Vamos fazer diferente? Pastora, sobe aqui agora. Agora a pastora vai olhar daqui de cima do altar. Diga a glória a Deus. Agora aqui de cima, pastor. Ai. Dá para enxergar o livro que está aberto, pastor? Qual que é o livro? É Salmos. Capítulo? 137, 138 e 139. Glória a Deus. Agora já deu para enxergar, sim ou não? Agora se eu lhe perguntar, daqui dá para ler? Não. Por quê? Porque eu ainda estou longe. Então eu vou pedir para a senhora, com todo carinho, a senhora se abaixa um pouquinho mais. Agora o ângulo mudou de fé. Pastora, 139, versículo 1. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Olha só, irmão. Quando ela estava lá naquela direção, não tinha como ela enxergar. O ângulo era muito ruim. Você vê que ela se aproximou, ela estava perto. Ela até conseguiu enxergar o capítulo e o livro. Mas ler é só quando ela se prostrou. Pastor, o que isso quer dizer? Conversão é isso, irmão. É quando você começa a deixar Deus mudar a direção da tua vida, o ângulo que você enxerga as coisas. Tem gente que está dentro da igreja, mas está enxergando a Bíblia de longe. Tem gente, irmão, que já se aproximou, conhece até o capítulo e o versículo, mas pastor, quando que a pessoa vai conseguir realmente conhecer o que Deus tem para ela, né? Quando ela se unir a Deus. Não é quando ela trazer a palavra para ela, é quando ela se aproximar da palavra. É aí que Deus vai poder abençoar. Por isso que o texto está dizendo, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás o quê? Obrigado, pastor, senão vou judiar da senhora. Bota para mim na linguagem de hoje, Anny. Olha como é que fica na linguagem de hoje, irmão. Se você voltar para o e se você acabar com a maldade que há na sua... Então, olhe para mim, essa conversão, tirar a iniquidade da tenda é isso, irmão. É você se humilhar diante de Deus. É você dizer para Deus, Deus, eu quero enxergar a tua palavra de um ângulo diferente. Eu quero enxergar as coisas com um ângulo diferente. Deus me dá uma direção para mim chegar mais perto, para mim me aproximar mais. Então, quando você consegue alcançar isso, então você vai ter a paz que a Bíblia está dizendo. Diga glória a Deus. Então, meu irmão, você vai alcançar, né, aquilo de deixar Deus ensinar você segundo a Escritura Sagrada. Então você vai conseguir, volta para a linguagem normal ali, Anny, no versículo 23, ali diz, ó, então você vai se converter ao todo e serás o quê? Ô irmão, como é bom quando você está próximo da palavra e consegue ler ela. Como é bom quando você está próximo da palavra e consegue enxergar ela. É isso que traz libertação. Aí sim, ó. Aí o versículo 24 vai nos ensinar algo forte, ó. E então amontarás ouro como pó de Ofir,
como pedras dos ribeiros, versículo 25, e até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Olha o 26. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para... Pastor, o que é essa palavra deleitar? Irmão, deleitar é se satisfazer. Então, antes de eu querer orar para Deus me abençoar, eu tenho que buscar me aproximar dele a ponto que eu venha me satisfazer. Aí eu uso um exemplo bem simples, é igual comida. Quem gosta de comer, levanta a mão. Você concorda comigo que tem momentos que você se satisfaz com a comida quando você está com fome? Quem aqui já chegou com muita fome em casa e comeu tudo que tinha pela frente? Aí você enche, com todo respeito, tá? Enchi o meu buchinho. Não é que a gente fala? Né? Agora, tem momentos que a satisfação não é na fome, é na vontade. Ai, hoje eu tô com vontade de comer uma massa com feijão. Aí tu come aquela massa assim com feijão, diga glória a Deus. Aí tu provou, aí aquilo ali te satisfez. Por quê? Porque não era fome, era uma vontade. Olhe para mim, tem momentos, irmão, que nós precisamos de Deus por causa de uma necessidade. Jesus foi tentado na fome. E tem momentos que nós vamos orar a Deus, vamos buscar Deus por causa que nós temos uma vontade. Vontade do quê? De ser feliz, de mudar de vida, de ser transformado. Mas tudo isso você vê que é um processo. É de se unir a Deus, é de ter paz, né? É de você, meu irmão, se aproximar dele. É de você permitir que Deus venha te ensinar através da Escritura. Para que você possa então levantar o teu rosto. Aí ele vai dizer que forte, ó. Olha que forte o versículo 27. E tu orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Versículo 28. E determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus... Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, é só quando eu passo por esse processo que eu consigo me manter uma pessoa firme. Que eu vou conseguir orar, Deus vai me ouvir, que eu vou conseguir determinar. Só que você vê que tudo é um processo, ó. Volta no 27, Anny, para nós. Ele vai dizer, ó, tu orarás, ele te ouvirá, pagarás os teus votos. 28. Determinando tu algum negócio, ser-te-á. Então, a grande batalha não é orar. A grande batalha não é determinar. A grande batalha, irmão, é você passar por todo aquele processo para quê? Para que você venha ficar firme. Então a luz brilha. A luz não brilha para quem não fica firme, irmão. Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me conhece não vai andar em trevas. Quem me segue não vai andar em trevas. Pastor, o que o senhor quer dizer? Se eu quero que Jesus venha iluminar as minhas trevas, eu preciso buscar passar por todo esse processo para que a minha oração seja uma oração poderosa. Para que quando eu determinar, a luz venha a brilhar. Aí você vê que é tão forte, ó. Olha os próximos 2 versículos, irmão. E quando te abaterem, e a gente muitas vezes é atacado, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará quem? O humilde é aquele que fica distante ou próximo da palavra? O humilde é aquele que se prostra diante de Deus, irmão. Aí ele vai dizer que forte, olha que forte que esse versículo próximo, ó. E livrará até o que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza de tuas. Quer dizer o quê? Esse processo, irmão, funciona com todos. Funciona, irmão, com aquele que não tem culpa nenhuma, mas até com aquele que é culpado. Tem gente que ela passa por umas lutas e tu diz, tu sabe que a pessoa merece aquilo. Ela plantou aquilo. Só que o momento que ela se aproximou de Deus, o momento que ela buscou a paz de Deus, o momento que ela permitiu Deus ensinar ela, o momento que ela permite, irmão, né, a conversão, ela muda o ângulo dela. Então, por mais que ela seja culpada, olha o que a Bíblia diz, Deus está dizendo, ó, que Deus livra até o que não é inocente, ele será líder. Olha que forte, irmão. Isso aqui é tão poderoso, por quê? Porque até o que merece estar com o demônio no corpo, o demônio tem que sair. Porque a pessoa toma uma decisão. Esse é o processo da conversão. Aí olha só, para nós encerrarmos, por favor, vai lá no Jó capítulo 42 agora. Se nós lemos o 21, agora nós vamos para o 42. Porque isso aconteceu com o próprio Jó. Aconteceu, pastor? Sim, ele recebeu esse ensinamento e esse ensinamento aconteceu com ele mesmo. Lá no capítulo 42, versículo 1, para nós encerrarmos. Jó 42, versículo 1, diz assim, ó. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo...
e que nenhum dos teus pensamentos podem ser o quê? Então olhe para mim, aqui você vê o Jó se unindo a Deus. Agora olha que forte que o Jó vai dizer no versículo 13 e 4, irmão. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas que eu não compreendia. Agora olha o que ele vai dizer. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu, hein? Então o que ele está dizendo? Deus, eu preciso aprender contigo. Porque eu falei um monte de coisa que eu não devia falar. Ô irmão, a Bíblia mesmo diz, pelas tuas palavras serás justificados, e por elas serás o quê? Condenados. Então, o Jó entendeu isso. Aí tem muita gente assim, pastor, o Jó, Deus virou o cativeiro dele porque ele falou, porque ele orou pelos seus amigos. Não. Sabe por que Deus pôde abençoar o Jó, irmão? Olha o que o Jó vai dizer agora nos próximos 2 versículos. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vem os meus... Olha o último versículo. Por isso me abomino e me arrependo no pó. Irmão, o que significa essa palavra me abomino? É como dissesse assim, ó, ao ponto que cheguei. O Jó, sabe por que o Jó, meu irmão, Deus mudou o cativeiro dele? Porque ele viu, ele enxergou, ele disse, Deus, olha o que eu estava fazendo. Deus, eu estava falando coisas que eu não entendia, Deus. Deus, como eu estava distante de ti. Pastor, mas ele não era um homem que temia a Deus? Sim. Ele não era um homem que se desviava do mal? Sim. Mas você vê que ele mesmo disse, ó, quando eu entendi, eu me abominei. Só que ele não falou só me abomino. Olha o que ele diz mais. E me arrependo. O que é o arrependo? Uma decisão total de mudança de pensamento e atitudes. Irmão, sabe por que Deus mudou o cativeiro do Jó? Porque o Jó se arrependeu. O Jó chegou para Deus e disse assim, Deus, eu quero mudar. Tanto que uma coisa que eu frisava para a igreja, isso aqui, ó, volta ali comigo no versículo 4, olha o que ele disse, ó, no 4, irmão, isso aqui é muito forte. Escuta-me, pois, e eu... Agora olha que forte. Eu te perguntarei e tu... Irmão, vai dizer que não. A gente só tem mania de perguntar para Deus depois que as coisas já aconteceram. Eu não sei se você vai lembrar, mas eu sempre lembro da minha mãe. A minha mãe, sempre quando eu fazia uma besteira, ela dizia assim, ó, por que tu não pergunta antes de fazer? Isso não é conselho de mãe da gente? Sim ou não? Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem perguntado para Deus antes de fazer? A gente precisa aprender com Deus. Pastor, como é que eu aprendo com Deus? Pergunta para Ele. Deus, o que eu vou fazer está certo? Deus, isso aqui é do Senhor? Deus, isso é do Senhor ou é o capeta que está me tentando? Deus, essa situação, como é que eu tenho que lidar? Irmão, isso vai nos ensinar a ser pessoas abençoadas. O problema é que a gente só chega diante de Deus quando o problema já estourou. Quando a gente não está bem. Quando a gente já está com os pensamentos errados. Irmão, olha que coisa forte dizer para você. Quando a gente está achando que a culpa é de Deus. O Jó chegou a dizer isso, não foi? Né? Receberíamos o bem, não receberíamos o mal, mas era Deus que estava tentando ele ou era o diabo? Era o diabo. Quem está compreendendo, levanta a sua mão. Então nós precisamos entender. Pastor, mas esse ensinamento é um ensinamento simples. Eu sei, irmão, mas é o que vai trazer a bênção para a gente. E aí sim, Deus, para dar uma lição para os amigos de Jó, manda que o Jó ore pelos amigos dele. E aí lá no versículo, para nós encerrar, ó, lá no versículo 12, me chamou a atenção isso aqui, ó. Diz assim, ó, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o... Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, no primeiro estado de Jó, Jó foi visto como um homem que temia Deus e se desviava do mal. E no segundo estado, pastor, como que Deus viu ele? Um homem arrependido diante do Senhor. O último estado foi abençoado, a Bíblia diz, ó, o último estado de Jó abençoou o Senhor, o último estado de Jó mais do que o... Porque no primeiro Deus viu Jó como um homem que temia a Deus e se desviava do... Mas agora Deus viu Jó o quê? Um homem diante dele arrependido. Um homem diante dele que queria aprender. Ô, irmão, a gente tem que parar e analisar.
Hoje, se Deus olhar para você, o que ele vai encontrar? Só uma pessoa que teme a ele e se desvia do mal, ou uma pessoa também que se arrepende do pecado e quer aprender com ele? Quem está entendendo, pastor Vargas? Isso aqui é muito forte, irmão. Deus pode abençoar muito mais ele no último estado do que no primeiro. Deixa eu perguntar para você e não me responda. Mas qual estado que você está? Não, pastor, eu sou aquele que desvia do mal, né? E teme a Deus. Mas eu tenho os medos no meu coração, fico meio preocupado, né? Fico meio receoso, né? Não sossego, não descanso, não durmo. Agora não, agora você vê um Jó diferente. Você vê um Jó num estado de dizendo, Deus, agora eu sei que nada pode ser impedido. Deus, agora eu consigo reconhecer o quão terrível era. E eu me arrependo disso, Deus. Ô, irmão, a gente tem que cuidar. Só temer a Deus e se desviar do mal não quer dizer que o mal não vai tocar na gente. Você pode se desviar do mal, mas o mal vai procurar você. Agora, você diante de Deus arrependido dos seus pecados, meu irmão, querendo conhecer a Deus, né, aprender com Ele, é uma pessoa totalmente diferente. Amém? Quem entendeu a mensagem de hoje? Diga glória a Deus. Sorrindo, pergunte para o irmão do lado de novo para nós encerrar. Diga assim, qual o estado que você está hoje, irmão? No primeiro estado de Jó ou no segundo? Irmão, é forte isso aqui. Vamos aplaudir o nome de Jesus?